Então, como nós vimos na época do Brasil colônia, né, a capoeira ela foi sobrevivendo e prosperando e sendo aprimorada, principalmente nos quilombos e nas senzalas. Continuaram treinando nas senzalas, porque a escravidão não acabou ainda, né? Nós estamos ainda, historicamente, no início do século XIX, então ainda tem escravidão. Então ela continuou sendo praticada e aprimorada nas senzalas e ao mesmo tempo nos quilombos. De formas diferentes, obviamente. E de região para região também teve diferenças, tá? Isso é importante dizer. Não existia, né? Nunca é a mesma capoeira. Você vê, hoje está um pouquinho mais unificada, mas você percebe influências de região para região que tornam a capoeira diferente. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, tem nuances diferentes. Bom, em 1808 acontece um fato que vem alterar todo o contexto social, cultural e econômico também aqui no Brasil, que é a vinda da família real. Tá? O que acontece? Dom João VI estava lá entre o fogo e a frigideira, né? Ou ele atendia aos comandos da Inglaterra, que era aliada de Portugal, ou ele atendia às ameaças da França de Napoleão, que estava conquistando, né, vários e vários países. Então, entre a cruz e a caldeirinha, ele escolheu não atender nenhum nem outro e simplesmente se mudou para o Brasil, junto com toda a família real, como eu já falei, com toda a corte portuguesa, fugindo das tropas do general Junot, que estava por sua vez a comando de Napoleão. O que os historiadores dizem hoje, de uma forma pouco crítica, é que as tropas do general Junot, na verdade, quando chegam a Portugal, eles pareciam mais mendigos passando fome, porque teve problemas logísticos lá na campanha, e eles dizem hoje, né? Vai saber, mas os historiadores dizem que se Dom João tivesse ficado e tentado combater, provavelmente ele teria êxito contra essas tropas. Mas não foi a opção dele, e isso veio a desencadear bastante mudanças aqui no Brasil. Por quê? Porque ele vem com 15 mil pessoas, tá? Eles foram se instalar no Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do Brasil, e isso dava mais ou menos 4 vezes a população do Rio de Janeiro naquela época, população de brancos portugueses, né? Porque índios, indígenas e negros eles não contavam no censo. Então vejam que 15 mil portugueses ricos chegando na capital do Brasil. Ou seja, houve uma demanda muito grande por mão de obra, no caso, a maioria mão de obra escrava, e ao mesmo tempo uma injeção de dinheiro muito grande aqui na capital. É como virar um ponto turístico, de repente, assim, ver um monte de turista cheio da grana, e com isso a gente vai ver que isso afetou também a capoeira. Em primeiro lugar, por quê? Tá? Até então, a maioria dos escravos estava nas lavouras, plantações, agricultura. De repente, tem um fluxo muito grande de escravos para a capital, Rio de Janeiro, para viver e trabalhar nas cidades. Ou seja, eles tinham muito mais contato, estavam muito mais próximos uns com os outros, e tinham mais contato entre si e com os brancos, tá? Que nas cidades. Nas cidades, particularmente, tem uma figura que nos interessa muito, que é o negro de ganho. Tá? O negro de ganho,
era um escravo que o branco comprava esse escravo que sabia, sei lá, sapataria, marcenaria, carpintaria, serviços gerais. Então ele era liberado pela manhã, esse escravo, e ele tinha que pagar uma taxa no fim do dia para o dono dele. Vamos supor que fosse hoje, sei lá, R$100, um exemplo. Ele tinha que dar R$100 para o dono dele. Se ele ganhasse 120, 20 era dele. E aí ele começa o quê? A ter dinheiro para comprar sua própria alforria, sua liberdade. Tá? E por que isso interessa para a capoeira? Porque uma das formas de se ganhar dinheiro era fazer pequenos shows, pequenos espetáculos de capoeira nas praças, nos lugares públicos, para os portugueses verem, né? E esses shows eram mais apresentações do que lutas, né? Como a gente vê até hoje, muitas vezes, né? Na Bahia ainda tem aquelas, parece uma luta, mas para quem entende de capoeira vê que é combinado, aqueles golpes todos bem rápidos, bem altos, girando, e pulos acrobáticos, muitos saltos, acrobacias para lá e para cá. Era o que os europeus em geral, não só portugueses, mas também ingleses, franceses, alemães, espanhóis, gostavam de ver. Então os capoeiristas tinham o quê? Uma fonte de renda. Então eles se davam muito bem como negros de ganho e muitas vezes conseguiam comprar a sua própria liberdade, tá? Isso a partir de 1808, ok?